Oi, 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 gente! Começando mais um Nave Louca aqui diretamente dos estúdios da Rádio Graviola. Hoje eu vou abduzir uma pessoa muito especial que já está. A gente vai receber a cantora, a compositora, arranjadora, pianista e produtora musical, poeta das letras e notas, grande desenhista de sons para a imagem, um álbum de recortes de trabalhos que desperta a vontade de mergulhar em cada um. Hoje, exatamente nesse dia 10/8, está sendo lançado o mais recente deles, o urgente ou a urgente e necessária série Não Foi Minha Culpa, que fala do abuso contra mulheres e o feminicídio. É sobre toda essa trajetória e sobre a série que a gente vai conversar. Chega aí, Flávia Tigel, vou te chamar aqui. Gente, logo eu entrei ao vivo, entrou uma ligação aqui no meu telefone e eu fiquei perdidinha, mas enfim, já me achei. Vou chamar aqui a Flávia para bater esse papo comigo. Vamos lá, convidar. Vê se você recebeu o convitinho aí, por favor. E seja bem-vinda à nossa Nave Louca. Querida! Querida! Tudo bom? Tudo, te apresentando aí, entrou uma ligação, coisa chata, porque essas lives no Instagram a gente não tem como botar em modo avião, né? Ah, senão a eu live... botei em modo avião, aproveitando que a gente está nesse foguete, eu falei, vou botar nesse modo avião e há de funcionar, mas vamos lá. Funcionou? Acho que sim, acho que sim. Quer dizer, tá funcionando. É. Tá funcionando, né? Mas enfim, ó, boa, vou testar a próxima, porque, pô, chato pra caramba, eu tava aqui toda, opa, né? Eu sempre me preparo antes de entrar. Como é que você tá antes de tudo? Tudo bem? Olha, Val, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com você nesse dia, né? É um dia, para mim, muito importante, porque vai para a rua esse projeto, que eu vou ser bem honesta contigo, é o projeto mais importante do qual eu participei, né? Essa série, que a gente vai falar ainda muito sobre ela, sobre Sim. feminicídio, uma música importante, né? Que foi produzida e realizada. Então, é uma alegria poder estar nesse dia, nesse momento, nessa energia, até de lua cheia, né? Amanhã temos lua cheia, então Olha aí. com essa expansão toda junto contigo aqui nesse canal tão especial. Ai, que legal. Olha, eu tô sim, igualmente, porque a gente veio conversando e eu estava te falando do Nave Louca, né? Quando eu vi a divulgação que você estava falando da série, poxa, vamos divulgar uma série importantíssima. Sim, uma série importantíssima, um assunto que não pode se esgotar nunca. E ainda mais nós mulheres temos que falar muito sobre isso e a gente vai pegar esse tema ali na frente. Mas foi engraçado, né? Curioso, digamos, que quando eu falei, a gente estava conversando sobre isso, eu falei, então vamos conversar no Nave Louca comigo? Aham, tá. Então, como é que você tá no dia 10 de agosto? Poxa, o dia da estreia da série, né? Então, assim, É, nada é por acaso. A gente vai decolar essa nave, né? Falando primeiro, né? Quer dizer, da tua trajetória, lindíssima trajetória de vida, né? E, enfim, porque Nave Louca são vidas, inclusive hoje eu dei né, uma modificada um pouco, inclusive no nosso logotipo, porque eu quis incluir o vidas ali, né? Então ficou Nave Louca Vidas, né? Porque que a vida é muito, lindo, né? que lindo. E eu sempre comento que as biografias, né, são assim o gênero literário que me pegam, o gênero literário que me pega muito são as biografias. Eu adoro conhecer a história da humanidade através da vida de cada pessoa, né? Então eu gosto bastante. A gente realmente passeia através das biografias pela história do mundo, da humanidade, né? E, enfim, por isso eu quis, né, lançar esse programa. A gente está na 10ª, ó, dia 10, 10ª edição, tem um monte de, né? Ah, uau! né? Então a gente está na 10ª edição, ainda no inicinho, né? É início, mas já tem uma trajetóriazinha aí, já conversando com várias pessoas, muitas histórias de vida interessantes, assim como a sua, não é à toa também que eu
te chamei para falar da série, mas para falar da sua vida, né? E o trabalho, né, gente, eu sempre falo, né? O trabalho e a vida, quer dizer, o trabalho é vida, né? A gente, né, a gente trabalha, tem gente que, ai, trabalho. Não, trabalho é vida, a gente só tem que procurar fazer aquilo que a gente ama, que aí a gente é feliz, né? Então, É isso. assim, aí não é, né, é trabalho, sim, mas é um prazer. Enfim, depois dessa apresentação toda, desse oi, oi, oi e tal, vamos falar, né, da tua vida, assim. Você, desde pequena, já esboçava ali, desde os 5 anos, se não me engano, você já esboçava ali algumas melodias, né? Enfim, eu lembro quando eu era pequena, eu também eu brincava, né? Aquela coisa de brincar ao piano, e a gente comentava assim, que fazer uma música é fácil, o difícil é repetir, né? Verdade. Tipo assim, sentar lá, mas enfim, você com 5 anos já balbuciava suas primeiras melodias, digamos assim, como quem aprende a falar né, num instrumento. Mas aos 13 que você realmente, né, foi, digamos, içada, né, para esse universo. Conta pra gente ali um pouquinho, teve uma passagem, né? Como é que foi esse início seu? Você é de uma família de músicos, você ou não? Ou você tinha ali um piano, né? Tinha por acaso, né? Que às vezes tem, é isso, um avô, alguém que tocava e que ficou na casa. Conta pra gente como é que foi essa tua, né? Enfim, familiaridade com o instrumento, como é que isso surgiu na tua vida? Bom, então vamos, adorei a apresentação, uau, né? Muita coisa para a gente falar e vamos à viagem no tempo, então, que eu acho fantástico. E só pegando esse gancho que você falou de vidas, né? A gente tem um brinde judaico, que é o Lehaim, né? E Lehaim, na verdade, em hebraico não existe a palavra vida em substantivo singular. A palavra vida para o hebraico é no plural, é vidas. Que Então, quando lindo! a gente brinda as vidas, né? E Olha, aí, lê-se... Inclusive, agora eu vou estar falando de mim, pequena. Para mim, é uma outra vida, né? Porque a gente vai se transformando em vida. Então, a gente já é diferente agora. Então, é muito bonito poder fazer essa viagem a esse passado, a outras vidas de mim própria, né? Enfim. exatamente. Mas é isso. A música, para mim, ela sempre foi uma... Eu não sei te dizer quando é que começa, quando é que ela já estava, né? Já está, como se você já chegasse com esse presente, né? Esse dom. A minha família não é de músicos, na minha família próxima, mas a minha família materna é uma família vinda de Minas Gerais. Então, óbvio que ali em Minas existe toda essa coisa pulsante, né? Da música, do cancioneiro popular e também até das melodias eruditas e tudo. E a minha família, para você ter uma ideia materna, tem um hino, né? Então, desde pequenininha, eu sabia que ou para casar, ou para nascimento, ou para reuniões de família, a gente tinha que aprender um hino, Val, que era muito louco esse hino, porque ele foi feito, sei lá, por um primo, mas é um hino que tem palavras um pouco inteligíveis, assim, um glei, biribiti, um glei, biribiti, au, e aí a pessoa vai cantando e... Então, isso essa doideira toda já fazia parte de um universo de uma criança, né? Tentando absorver muita coisa. E eu comecei a estudar piano, né? Porque aquela história, vamos ver o que a menina quer, vai querer tocar a flauta, vai querer... Fazer balé? Minha mãe queria que eu fosse bailarina, era um desastre, né? Não tinha condição. E aí me colocaram para fazer piano e para fazer tênis, porque também tinha que experimentar um esporte, uma vizinha que jogava tênis, e eu comecei a fazer os dois. Eu jogava tênis no clube da Tijuca, no Tijuca Tênis Clube, atravessava a rua com a minha raqueteira e ia para o Conservatório da Tijuca de Música, né? Enfim, Conservatório Brasileiro de Música, que tinha uma sede na Tijuca. E eu chegava para fazer o piano, eu já tirava tudo de ouvido, viu, Val? Eu tinha muita facilidade nesse lugar. Uhum. E a professora, assim, achando que eu era um investimento para ela, mas querendo me podar desse lugar intuitivo e querendo ir para a teoria, para um lugar técnico. Eu chegava com a minha raquetinha e ela dizia, tá louca, menina? Você vai pro tênis, que é o lugar que enrijece o seu punho e aqui é o lugar que você tem que soltar. Não, não, não. E pegava a minha bolinha de tênis e mandava eu ficar de castigo na parede, fazendo a posição do pianista. E eu... Gente, congelei. Era uma sessão, digamos assim, né, esquisita de aula. E eu comecei a ficar apavorada. Eu falei, eu não quero esse negócio de piano. Deus, quase não, arrasou com a tua carreira, com a tua vida.
Não, fui-me embora daquilo, continuei tirando as minhas músicas, mas aquele tipo de piano eu renunciei. E é engraçado dizer hoje, né, pensando assim, as minhas duas grandes paixões seguem sendo o piano e também o tênis, que eu adoro, um lugar onde, enfim, eu extravaso muito. Mas aí o que acontece? A chave vem quando uma tia minha, essa sim, musicista de Brasília, cantora, né, ela fala, olha, tem um lugar de piano popular no Rio de Janeiro que eu acho que vai funcionar mais para Flávia. O Centro Musical Antônio Adolfo. Ah, que Uma época que o Antônio tinha uma saletinha, uma birosquinha pequenina no Leblon, não era conhecido. E eu comecei a estudar com o próprio. Então, eu tenho o Antônio como meu grande mestre, o cara que, pô, falou, quer tirar de ouvido? Vamos embora, vamos reharmonizar, vamos tocar jazz. Ali eu recebo uma injeção de música pesada brasileira, de cultura brasileira, rítmica, né? E aí, com 12 anos, eu já estava me apresentando por aí, já tinha banda de jazz, já compunha muito, né? Desde muito cedo, assim. Eu pulei uma etapa, mas com 7 anos eu estudei no CAP da UERJ, no Colégio de Aplicação, uma escola pública. E a minha professora era a Bia Bedran. E ali a tia Bia, como eu a chamo até hoje, a tia Bia dizia, você quer compor, minha filha? Vambora, compõe, né? Então eu tive toda essa possibilidade de expansiva, né? De trabalhar liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, porque aí, né, a gente não consegue criar dentro de uma caixa fechada, que, né? Na verdade, né, sou uma pianista frustrada, não frustrada porque eu não me sinto frustrada, mas eu poderia ter sido. Eu me lembro que eu tive uma professora desse naipe aí, quando eu tinha 15 anos, e ela, em 1 ano eu te faço uma grande pianista, você tem muito talento, porque não sei o que, nananã e tal, mas aí veio com essa rigidez toda. E eu não aguentei, né? Porque eu não aguento, comigo não dá. E aí, já era de uma família de origem alemã, muito rígida. Então, né? Então não deu para mim. Eu pirei e eu falei, quer saber? Continuei tocando tudo de ouvido, mas não tive um Antônio Adolfo, né? Eu morava em Porto Alegre, aí depois despiroquei. Mas enfim, eu entendo super bem, despiroquei em termos, né? Mas assim, despiroquei na música mesmo, fui fazendo muito empiricamente e tal. Isso que é a importância de você ter um bom direcionamento no início, ali onde você está descobrindo, né? A sua vida na música, porque eu vou até te dizer assim, eu acho até que toda essa minha parte técnica, mais de estrutura teórica mesmo, das leituras mais profundas e tudo, eu renunciei muito por conta desse trauma, assim. Então, claro, sou uma arranjadora, né? Escrevo para cordas e tudo, mas o lugar mais que eu podia ter, até como instrumentista, eu não me considero uma instrumentista. Eu sou uma compositora que toca piano. Piano é a minha extensão, o piano é a minha ramificação, digamos assim. Mas eu toco como uma compositora, sabe? Então, tem até esse... Entende? Quer dizer, eu até poderia ter sido, vamos lá, um talento do piano, mas essa parte dessa... uma disciplina um pouco exagerada, digamos assim, né? Me levou para outros trilhos e para outras trilhas. Sim, e o teu propósito é outro, né? Porque ali na frente você acabou se encantando, né? Pelo universo das trilhas. Então, assim, realmente, né? É super redundante falar, mas o piano é um instrumento de ligação com as trilhas, né? Você poderia compor de outras formas, em outros instrumentos, mas é que o piano é muito completo, então ele te traz essa possibilidade, né? Então, enfim, ele acaba sendo, né? Por exemplo, vou falar, sei lá, um computador é o meu instrumento por onde eu faço a minha curadoria. Então, assim, o piano, né? Claro que é um instrumento musical, mas é a tua forma de se expressar nessa composição, né? Mas, enfim, aí você... E Antônio Adolfo, poxa vida, é maravilhoso o trabalho dele, né? Eu conheço a Luísa, né, filha dele, que também dá continuidade, né, ao trabalho dele, mas a escola sempre teve, além dessa linha de formação, de exibição dos talentos da escola. Isso é muito importante, né? Então, assim, você está ali, muitas escolas não têm isso, eu espero que, né, que
Você vai lá, faz a aula, volta para casa, toca e não tem um lugar para mostrar, né? Porque a gente fica tão feliz quando, né, faz uma coisa legal e tal, quer mostrar para as pessoas. Não tem as crianças que dançam nas festas no Natal, sei lá, onde, numa festa de família em casa, aí se apresenta, faz coreografia, porque tem que mostrar, né? Tem que mostrar aquilo que tá, dá vontade. Enfim, e o Antônio Adolfo sempre teve isso. E você começou ali a mostrar a sua produção, a sua criação, né? E entender que o que você fazia não era algo de criança, né? Já era a gênese de uma, enfim, compositora maravilhosa que você é. E aí você começou a se exibir, já sei que se exibir no sentido de exibir a tua arte, não de, né, exibida, mas começou a mostrar a sua arte e essa arte foi ampliando fronteiras. Conta pra gente, né, como é que foi o encontro com uma personalidade importantíssima que também te ajudou a, a alavancar ainda mais essa carreira que foi, poxa, ninguém mais, ninguém menos do que o Milton Nascimento, né? Enfim, Bituca do nosso coração. Você sabe até que eu me neguei aí nessa turnê do Bituca, vou te ser bem sincera, porque o fato de ter no título a última sessão, eu falei, eu não sou capaz de ir a uma coisa que estão dizendo que é a última, porque para mim o cara é tão deusa, o que ele quiser ser, que para mim não tem último, para mim é eterno, sabe? Então eu falei, eu não vou, é última, eu não vou. Exatamente, mas, olha, me nego. Me nego. Agora, o Bituca, para mim, é uma figura central aí. Eu tinha 13 anos e estudando aí nesse colégio público que te falei, o CAP da UERJ, que foi uma formação espetacular para mim. Aquela época que as crianças estão na fase das metáforas, né? De analisar, enfim, os conteúdos escondidos por trás de poemas e tudo mais. A minha professora propôs à nossa turma que analisasse, cada grupo fizesse a análise da obra de um compositor brasileiro, né? E o pessoal foi lá, Chico Buarque, Caetano e tal, e fiquei com o Milton, né? Claro, venho de uma família mineira, Milton já era uma realidade de escuta para mim, mas agora eu tinha que mergulhar na obra desse cara com 13 anos. E assim foi. E na minha viagem de adolescente, de pré-adolescente, eu falei, mãe, eu vou escrever umas perguntas. Já que a gente é de Minas, a gente tinha um primo que trabalhava, fazia capa de disco para escritório, que tinha contato lá com o escritório do Bituca. Vamos ver se ele consegue entregar para o Bituca essa cartinha? Minha mãe, claro, escreve aí que a gente manda. Escreve, minha filha, mãe, né? Vamos. E a professora tinha dito, olha, de brincadeira, né? Quem conseguir falar com o compositor, é claro que eu vou dar nota 10. Pô, colégio tão difícil, todo mundo queria nota 10. E aí, claro, foi chegando a época da entrega, obviamente ninguém me respondeu. O trabalho estava prontinho. Às vésperas, Val, toca o telefone da minha casa, que eu morava com a minha mãe, na subidinha aqui no Rio, do Alto da Boa Vista. Alô, por favor, eu posso falar com a Flávia? Ah, claro, quem gostaria? Minha mãe estranhou uma voz muito grave. É o Milton Nascimento. E ela disse, bom, ela tinha um diretor, porque ela também é professora, ela tinha um diretor da faculdade dela que chamava Newton, com N de nariz. Milton Nascimento. Falou, mas o que o Milton quer falar com a Flávia? É o Milton Nascimento, ele repetiu. Ela, meu Deus, é o Milton Nascimento. Derreteu. Ele, eu não tava. Ela não está, né? Meio gaguejante. Falou, não, é que eu queria dizer que eu acabei o meu dever de casa, eu recebi as perguntas dela, eu não sou bom de escrever, então eu gravei uma fitinha cassete respondendo, tá? Cada pergunta, e tá aqui em casa, vocês podem vir buscar. Ele fez um podcast já naquela época, né? Uma fitinha cassete, respondendo as suas perguntas. Todas. É aquela coisa de lado A e lado B da fita, e foi uma sessão de análise para ele. Feito com uma criança, que é o que ele mais preza, essa inocência, esse lugar. Então, quando eu recebi a fitinha, o final é muito bonito. Ele diz assim, olha, quem dera a imprensa tivesse a metade da sua sensibilidade, da sua inteligência, porque é nesse lugar, o cara já bem massacrado com essa coisa de imprensa e a criança chega lá, né? Quer dizer, não a criança, mas eu já tinha esse lugar ainda da pureza, né? Criança, né? E ele, sim, 13 anos, e ele diz, até breve. E eu falei, pronto, até breve, Bituca me convocou, tô nessa, Bituca, eu vou. Caiu pra trás. A gente fez um programa juntos. A gente fez na TVE um programa com a Leda Nagli, que ele me chamou para entrevistar ele.
ao vivo, eu e mais outras duas crianças, o Leonardo Bretas e a Júlia Mourão, filha do Túlio Mourão. E só as crianças entrevistaram ele, foi lindo o programa. E a gente ficou nesse lugar, assim, ele é a minha grande inspiração, grande. Ele é o cara que, para mim, tá num, sei lá, é uma outra dimensão de compreensão das sonoridades, da música, do eco, né? E ele me foi uma figura muito importante na escolha de... É isso que eu acredito, né? Gente, É arte ele é que eu quero fazer. maravilhoso. Ele é maravilhoso, extremamente sensível, um cara generoso, né? Eu tenho uma passagem com ele que não é nada disso, é só uma brincadeira, né? Ele não sei por que ele estava aqui num carnaval aqui perto de casa, aqui em Laranjeiras, ele estava dentro da grade do prédio, vendo o cortejo dos Gigantes da Lira, né? Que é um bloco aqui no Rio todo mundo conhece, um bloco maravilhoso de crianças, né? Sim. E ele estava ali, a gente passando e tal, nananã, e a gente já estava brincando, aquela coisa de brincar carnaval, fantasia do outro, não sei o que, nananã, a gente olhou, caramba, você tá igual ao Milton Nascimento. Era ele. Genial! Ele riu muito, gente. Ele fazia assim, ele dava risada, mas tinha palma assim, né? Gente, você tá igual ao Milton Nascimento. Fantasia perfeita. Né? Que legal. Ai, Que gente, legal. olha aí. Muito bom. É verdade. A Dani Pastori, querida, ó, me aguarde, Dani. Você vai estar aqui, você vai entrar na nave comigo também, tá? Você, de mim, você não me escapa. Né? Mas assim, ela tá falando aqui, né? O mundo perdeu uma jornalista, mas ganhou uma compositora. Sim! Por quê? A Flávia também estudou jornalismo, um pouco mais à frente, né? Mas estudou, inclusive a gente se conheceu e esqueceu que se conheceu, né? A gente se reconheceu mais à frente no ASA, né? No Arte Sônica Amplificada, do Oi Futuro e tal, em parceria com o British Council, enfim, do qual a gente fez parte da primeira edição e tivemos a mentoria, né, brilhante da Dani Pastori, que está aqui com a gente, querida. Muita saudade. Gente, que saudade de encontrar. A gente podia começar a combinar umas coisas assim, né? De encontrar um pouco pessoalmente, né? Muita saudade. Mas, enfim, é verdade. E aí, com ele, na verdade, aí você começou, você fez o quê? Uma turnê, você começou a trabalhar e entrar pelos caminhos mesmo, né? De tocar com várias pessoas, como... Sim, e aí o Bituca me startou esse lugar de sim, quero seguir nisso, mas também eu acabei fazendo jornalismo, a Dani tem razão, mas sim. A Dani eu acho que falou até pela questão de eu ter entrevistado o Bituca lá atrás, mas depois eu fui é verdade. Né? Mas eu fui fazer jornalismo como carreira, porque era tanta música, que eu falei, não, eu tenho que, sei lá, eu tenho que passar por uma faculdade. Era uma demanda minha, nem da minha família, né? Mas foi ótimo também, porque comunicação me abriu a mente para o lugar do audiovisual. Mas nesse ínterim aí eu fiz parte de um grupo chamado Cambada Mineira, um grupo aí mineiro, as origens mineiras. Então a gente tocou com Loborges, com Toninho Horta, né? Eu cheguei há algum tempo a acompanhar o Zé Renato, né? E num show que ele tinha chamado Cabô. De novo, era um lugar ainda de descoberta minha, porque no fundo eu não sou uma instrumentista, então eu ainda estava tentando me entender nesse lugar da música, às vezes renunciando um pouco da compositora, mas tentando entender, e a ficha cai mesmo quando eu, vou para a faculdade, vou fazer o meu jornalismo, a comunicação, e aí eu entendo que esse mundo do audiovisual é o que me encanta, e eu quero trabalhar com imagem, eu começo a trabalhar num musical com o Josimar Carneiro, que era o South American Way, que era do Miguel Falabella. Então, eu fui assistente do Josimar naquele mundo já muito encantador e mágico de fazer música para teatro. E fui emendar para cinema, para televisão, aí não tinha mais volta, né? Conheço nesse lugar, já estou acelerando aí o tempo, mas conheço nesse lugar o Davi, que aliás foi meu professor Davi Tigel, e que era o cara do audiovisual mesmo. O Davi tem, nossa, muita história aí nesse mundo da música. Muita estrada, né? E depois nos casamos, inclusive, mas o Davi me abre esse lugar também de entender mais sobre a música para a imagem, e para mim é fundamental. Fundamental hoje
toda essa vendo estrada. exatamente, você né, conhecendo a tua história, você vai vendo que tudo vai se costurando, Sim. né? Às vezes a gente, quer dizer, às vezes a gente não tem noção, porque a gente está vivendo ali, né? Vai um dia depois do outro e tal, não sei o quê. Quando a gente para e dá uma olhada para trás, que é isso que a gente está fazendo aqui, a gente vai entendendo que tudo vai se encaixando. Você não fez, ou, né, foi fazer jornalismo porque queria, porque tinha, que como eu quando fui fazer jornalismo, eu fui fazer jornalismo porque eu já gostava de escrever, mas na época eu cantava, dançava, né? E, enfim, escrevia e, enfim, tinha minhas coisas, né? Era a música, composição, eu tocava e tal, dançava, fazia teatro, era atriz, e eu falei, pô, aí eu fiquei grávida e fui fazer jornalismo. Então, sabe? É, A gente tem as nossas razões, vou fazer uma faculdade, vai ser legal, eu tenho uma base, um curso superior, sei lá, vai que eu sou presa, né? Mas, enfim, também tem isso. né? E aí, assim, né? Na verdade, piadas à parte, a gente foi, né, buscar uma base mais sólida de formação, digamos, uma formação superior. Só que essa formação superior, ela super acrescentou no que você é hoje, no que eu sou hoje. Então, assim, muito importante, né? Porque através do jornalismo, com certeza, você abriu a cabeça, primeiro como pessoa, né? Porque, para quem não sabe, o curso de jornalismo é um curso completamente amplo, a gente estuda as mais variadas matérias da vida, digamos, né, das humanas. Então a gente passa, né, pela literatura, psicologia, história de todas as histórias que você possa imaginar, política, economia, enfim. E a gente vai abrindo a cabeça. E não só isso, a gente também tem a parte técnica e começa a conhecer um universo que hoje até está separado, mas eu acredito que na época, lá na época, a gente estudou contemporânea, né, da PUC, Sim. Sim. a gente lá era tudo meio misturado, era fazia jornalismo quem estava indo para o cinema, quem estava indo para a rádio, não tinha radialismo, era tudo jornalismo. Então ali você também foi fazendo essa cultura, né, do audiovisual entrar também em você, né? Total, total, Val. E eu fui muito para esse lado realmente do jornalismo televisivo. Fui trabalhar na TV universitária e no final das contas as matérias que eu fazia eu já sonorizava, eu já compunha um rabicho ali. Eu falei, opa, então tá tudo muito junto aqui, né? Eu tenho que trazer mais desse áudio para o visual, né? Que é uma luta nossa, né? Inclusive esse encontro que tivemos do ASA é sobre isso, né? Essa potência do áudio, fazer parte também, né, no Sim. debate, na realidade, porque fica muito a questão do vídeo em si. A música, às vezes, ela entra só ali na pós-produção, não, a gente faz parte da linguagem. Então, de fato, tudo vai se encaixando e quanto mais horizontes ampliados, né, mais repertório também para a gente poder, enfim, introjetar e aplicar, né? Com certeza. E você tem a composição também, que não são dois lados exatamente. Pelos dois, não são dois lados, são um lado da composição, mas você compõe canções e você compõe trilhas, né? E aí eu vou entrar numa curiosidade minha mesmo, né? Bom, você se especializou em trilhas lá por 2001, né? E aí você começou a se dedicar muito a esse trabalho, mas você também compõe as suas canções, né? Inclusive em parceria com algumas pessoas e tal, né? Você tem parceiros. E aí, da minha, né, curiosidade, é aquela história assim, como é o processo, né, de composição de uma trilha, tá? Mas aí eu vou, daqui a pouco eu entro mais na base, né, na trilha mesmo, porque é um trabalho mais que mistura a inspiração com técnica, né? Eu acredito, né? E a composição de uma canção, ela é puramente, tem a técnica de você compor, né? Mas ela é mais solta, mais fluida, mais inspiração, enfim. Como é que funcionam essas duas vertentes da composição, digamos assim, para você? Eu acho que para mim tem uma diferença muito, muito forte mesmo. Assim, a canção é uma expressão muito imediata, né? Da tua alma, da tua inspiração, e ela para mim, né? Ela vem de uma forma muito, aliás, muito. Pra você ter uma ideia, eu componho no violão quando eu componho canção, né? Porque tem um lugar tão mais intimista, mesmo que seja uma canção de protesto, o que seja, mas tem um lugar que, se eu vou para o piano, eu me perco em tantas possibilidades. A canção, ela tem que ser um pouquinho mais, né, nesse lugar íntimo mesmo da criação. Então, e ela
é muito sobre você, não sobre, mas como, né, você nessa parte do todo, ela vem desse lugar, né? E, então, compõe no violão, que me restringe, eu não toco violão, para você ter uma ideia. Então, eu componho exatamente porque ele me restringe. Então, eu tenho que encontrar essa essência, né? Esse lugar mais é isso, de alma, né? Agora, a trilha também, obviamente, a gente é veículo disso, mas a trilha, ela já é muito menos sobre o teu estilo, a tua maneira de compor. A trilha é linguagem. Então, você é parte de algo bem maior, né? De uma equipe, de uma história, né? Você tem um diretor, você tem um montador, você tem um roteirista. É uma troca. Que se eu disser assim, ah, não, mas eu gosto de fazer esse acorde com sétima maior, eu vou colocar isso nas minhas trilhas. Não! Às vezes você vai fazer meia nota, né, distorcida, com 3/8 abaixo, para fazer um canto de baleia que você, sabe, é uma desconstrução absoluta de qualquer tipo né, de estilo do, vai lá, entre aspas, ego do compositor, né? É um se despir o tempo inteiro. E eu acho que a canção é um se despir no sentido criativo, mas ela permite que você vá mais com uma identidade que aflore de si, né? Para mim tem essas pontas de compreensão, viu, Val? Porque talvez, sei lá, o estímulo venha de pontos diferentes. Por isso eu falei dois lados, tem o lado meio de fora e o lado de dentro, talvez, né? Não sei. Estou chutando aqui, mas o estímulo, não que a inspiração para fazer uma trilha não venha de dentro, né? Mas você recebe um estímulo, talvez, de fora para que aquela, né, a inspiração se manifeste. Enquanto que na canção, a inspiração já vem, né? Tipo, a não ser que você tenha uma canção encomendada, olha, preciso de uma exatamente. Aí canção ela assim, entra nesse lugar. Aí ela vai. Agora, quando ela vem puramente de você, do teu sentimento, da tua, né, enfim, da tua essência, né? Então é puramente de dentro. Então eu acho que vem de outro lugar. A inspiração para mim é a mesma, Claro. né, o mesmo mecanismo de exposição da arte, assim, a inspiração, que muitas vezes se dá pelas artes plásticas, pelas várias vertentes, né? E várias áreas artísticas. A inspiração, aí cada um, eu, por exemplo, não desenho nada, entendeu? Tipo, se eu tivesse que me expressar através né, de qualquer trabalho manual, estaria ferrada. Ainda bem que eu tenho outras formas de expressar minha criatividade, né? Mas é isso, a criatividade, ela vem, né, de uma emoção que você está sentindo. É diferente de um trabalho que você recebe um briefing, você, né? E aí, bom, passando então para as trilhas, como é que é esse processo? Você começa a compor já desde dali do início, da gênese do roteiro, ou você já, né, tipo, já tem cenas gravadas e você olha, ou os dois, ou cada filme é de um jeito? Como é que funciona? Porque eu acho muito interessante, sabe? Então, isso varia muito, mas eu já vou pegar a ponte justamente para essa série que estreia hoje, Não Foi Minha Culpa. Por quê? Porque foi o primeiro trabalho, Val, que eu fiz. Eu compunha e chorava ao mesmo tempo. Não tinha mais esse limite. Era muito envolvimento por conta do tema, né? Feminicídio. E foi o primeiro trabalho realmente que houve, e não só meu, de todas as partes das equipes, né? A diretora quis muito ter as mulheres nesse projeto, então não tinha como não falar com algo nosso muito mais profundo, né? Sim. Nessa série, em particular, eu entrei no roteiro, e isso é maravilhoso, porque aí você faz parte da equipe mesmo, né? Então você se apropria desde lá de trás de toda essa energia, você vai passando pelas etapas da produção. Eu tive que fazer isso porque essa série tem um bloco de carnaval importante que permeia todos os episódios, então a gente tinha que gravar um samba enredo no meio da pandemia para dublar depois na filmagem. Tem vários números musicais nessa série. Então, essa série, daqui a pouco a gente estende aí para ela, mas essa série foi assim no roteiro. Em geral, os projetos às vezes não têm muito tempo, então já vão sendo feitos de uma forma muito atropelada, então a gente entra na pós. Quando a gente só entra na pós, esse envolvimento ele é menor, né? É mais técnico, mas de toda forma, claro, o contato com a equipe já está posto, né? Eu costumo ser a melhor amiga de todos os montadores, porque é o lugar onde a gente troca, né? Onde vai se construindo ali a narrativa. E, em geral, eu costumo receber esses episódios em pré-cortes, não cortes finais, mas em estudos de corte, 1, 2, 3, né? Os offlines deles, que a gente vai descobrindo, então.
cada entrada musical que eu proponha ou que o diretor me peça, um brainstorming muito vivo, né? Ou o próprio montador, que se apodera muito desse lugar também, porque é ele que está dando ritmo ali. Então, Sim. é uma troca muito constante, seja lá entrando antes ou depois. É um trabalho muito forte de equipe, né? Técnico, descobrir andamento, enfim, arranjo, né? Entender se você vai fazer uma música psicológica, se você vai fazer uma música de ação, por exemplo, as séries que eu já fiz policiais demandavam as duas coisas, mas tem sim um lugar das perseguições, que você tem que ir junto, você tem que ir nos tímpanos, você tem que ir nos loopings, mas às vezes o diretor te fala, não, eu não tô na ação, eu quero o que está passando pela cabeça do cara enquanto ele está correndo. Ah, então eu vou lá para as cordas, eu vou para algum lugar, né? Então, Encantador. essa é o encantamento do audiovisual, porque você não tem fronteira, né? Você pode tudo. E Exato. também você pode tudo, mas às vezes você faz uma composição riquíssima e tarará, o diretor olha e fala, olha, tá muito bonito, mas para o meu filme não serve. Então vamos tirar tudo aqui, começa do zero. E tantas vezes eu Aquela já trabalheira denunciei. toda. Uau. Não, vamos... Não, engole e vai. Porque Aí, quem sabe, no final das contas, mesmo do projeto, acaba sendo o diretor, que é um guia pra gente, né? É muito sim. bonito ter essa relação. Agora, é incrível, porque é o seguinte, até no cinema mudo, a música sempre foi muito importante, né? Tinha uma pessoa ali tocando, porque dá o clima todo. Imagina, você... eu não sei se quem aqui que está assistindo ou que ainda irá assistir, aliás, muito obrigada a todo mundo que está aqui assistindo e a quem ainda vai assistir, porque depois essa entrevista vai ficar disponível lá no canal do YouTube da Rádio Graviola, mas enfim, né? Não sei se alguém já teve a dispor, eu já tive a oportunidade, mesmo não trabalhando com isso, de assistir a um filme ainda não finalizado, sem música, sem trilha, sem, né, tipo, até com uma sonoplastia ou outra, mas sem finalizar. Gente, é outro filme, né? Sim. Então, assim, isso é muito importante. E é muito legal isso, porque nessa direção, ou ali na montagem, não, eu quero o que está dentro do cara, e não o que está acontecendo em volta. Gente, a gente vai tendo uma imersão ou não, né? Dependendo do seu trabalho. Às vezes a pessoa não tem tanto talento quanto você, mas assim, todos os... Assim, é verdade, né? A gente tem que admitir que tem pessoas que não têm essa... Você é sensacional, você é maravilhosa. Todos os trabalhos, sabe? Eu sou tua fã. Porque, Oval. assim, é só dar uma olhada, gente. Pega ali, sabe? Ó, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho, já já a Flávia vai dar aqui os direcionamentos, né? Para quem quiser se aprofundar. Inclusive, até quem tiver curiosidade em seguir uma carreira semelhante ou entender melhor o que é, né? Fazer uma trilha para filme, audiovisual, enfim, TV, etc., teatro, né? Quiser conhecer melhor, a Flávia vai dar aqui os caminhos dela, que ali a gente consegue, né, aprofundar um pouco mais. Mas assim, eu fiz esse trabalho prévio, né, óbvio, para a gente conversar. E o seguinte, até as séries e os filmes que eu não vi, né, eu fiquei assim, não, eu tenho que ver isso aqui, eu tenho que ver. Porque, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. E outra, assim, a trilha, ela envolve sons, ela envolve, né, ruídos, né? Não necessariamente só a música, algo melódico, né? Muitas vezes a trilha ela é pesada, ela precisa ser pesada, dependendo do... Por exemplo, Torre das Donzelas, eu acho assim, foi, para mim, Torre das Donzelas eu assisti e o seguinte, porque tem sabe, tem uma trilha tão intensa e que não é pesada, digamos assim, ela é intensa, ela puxa para esse, né, lugar e ao mesmo tempo ela tem uma leveza que é do feminino, né, que é incrível. Você fez um trabalho incrível, sabe? Eu fiquei babando, mas enfim, que foi de certa forma também um divisor de águas aí, um dos, né, ao longo da tua carreira. Fala pra gente um pouquinho mais como é que foi esse trabalho. Primeiro, te elogiar aí pela condução, porque tá perfeito. Esse é o gancho fundamental, né, na minha carreira, e você trazer ele agora, junto com todo o seu carinho. Mas para falar sobre, Val, o que eu acho que é entrega, sabe? Porque é esse lugar de se entregar ao projeto, né? O Torre é um divisor de águas na minha carreira, porque ele vem com a minha grande parceira, a diretora Suzana Lira, né?
que me joga nesse lugar de compositora mesmo, né? Eu era muito assim, eu fazia os projetos, eu já te falei do Josimar, que fui assistente, eu trabalhava com o próprio Davi, porque o Davi pegava filmes grandíssimos, né? De Hugo Carvana, de Sérgio Rezende, então desde sempre eu já estava em grandes produções, mas não como a protagonista desse lugar da música. E a Suzana me pega e fala assim, não, eu tô te chamando, você é a pessoa que eu quero para compor esse filme. Eu falei, meu Deus, é um documentário, é difícil mesmo, eu acredito em você e vamos nessa. Então o Torre, primeiro me coloca nesse lugar de assumir um papel, né? É um filme de propósito, de missão, que acaba se tornando uma constante na minha vida. Outro dia eu estava até brincando. Puxa, como eu queria, de repente, fazer uma comédia romântica, porque eu tenho feito só barra pesada. Não tem um projeto que não tenha, né, aquele propósito. Vamos lá, é luta de terra, é pandemia, feminicídio. Mas o Torre, né, um filme que fala sobre prisioneiras políticas na época da ditadura militar brasileira, tortura pesada. Como é que você faz música para isso? E a Suzana, o filme dela é o seguinte, ela traz essas mulheres hoje, né, a época, o filme é de 2018, mas agora, essas mulheres com seus 70 anos, e coloca elas num ambiente que ela recria do que seria essa Torre das Donzelas, mas com muito mais acolhimento. A direção de arte é da Mônica Palazzo, que é um craque. E aí, nesse lugar, elas contam tudo. Elas contam coisas que nem os seus filhos e maridos sabiam, né? Porque elas se reencontram nesse lugar de troca. E como é que você faz música para um ambiente de confinamento, para um documentário? Ao mesmo tempo, é denso, sim, né? É violento. Então, essa trilha foi uma chave mesmo na minha carreira de descobrir esse lugar criativo, e não só criativo, mas sensorial, um lugar de respeito, né, à narrativa. Então, eu trabalhei muito com sonoridades cortantes que me vieram desse lugar das canecas nas grades da prisão, né, do barulho que elas arrastavam a cadeira, dos sons da tortura, isso como pontuações de frequência. E nos dedilhados, que era um lugar do acolhimento. Então, bebendo aí nos cânticos revolucionários dos charangos e das violas de gamba. Então, essa união de pontas, de paradoxos, né, criou uma trilha que ela é sutil, né, como você traz, mas ela é forte. Quem mixou, aliás, foi a Dani Pastore, foi a minha engenheira de som aí desse trabalho. Maravilhosa. E ela ficou, e ela muda para mim essa chave. Bom, então a partir daí eu começo a fazer muitos projetos com a Suzana. A Rotas do Ódio, que é uma série policial, eu fiz com a Suzana. O filme que estreou não faz muito tempo, A Mãe de Todas as Lutas, que é sobre luta de terra. O Por um Respiro, que é uma série sobre a pandemia, muito especial para mim, porque eu trabalho com as frequências curativas. Então, só me antecipando, mas falando um pouquinho dessa, que eu acho que ela também tem um lugar, né, dessa entrega. O que você faz para 2020, junho, me chega esse projeto, as equipes vão para dentro do hospital e vão cobrir o que a gente nem sabe o que está acontecendo. Como é que você faz uma trilha para isso? Você vai reforçar o drama, que são mortes e mortes, você vai segurar e ficar em cima do muro, fazer aquelas texturinhas que muitas vezes não dizem nada. O que você faz? Me deu vontade de falar para a Suzana, não faz nada, não bota música, por favor. Faz só os sons. E ela dizia, não, você vai entrar nesse negócio aí, vai lá. E eu estava isolada, desafio total. Eu estava em Secretário e comecei a escutar assim, natureza, comecei a estudar um pouco sobre frequências curativas. Eu falei, quer saber? Tem escalas pregressas aí, que chama-se, tem solfeggio, né? Que são cada nota, que não são as notas. Depois a gente engessou tudo aqui em 440, mas elas eram cada uma frequência diferente. E cada qual, disse, pelos estudos, curava, né? Falei, é isso. Eu afinei todos os meus samplers virtuais, cada qual numa delas, 217, 396, 432, que é a frequência que se diz que a Terra vibra. Então, toda a trilha que está lá, ela é uma trilha, ela tem uma construção, mas ela é construída por via das frequências curativas. Aí, Val, para mim tem um propósito, você está entendendo? Então, total. Total. E aí foi mais uma experiência. Já quero ouvir. Aliás, tem que botar para todo mundo ouvir, né? Então, o pessoal está precisando de frequências curativas. Como diz a Dani, né? Comentou aqui a hora
que você falou que agora eu, só, né, eu entrei nessa, eu faço filme de pandemia, disso, daquilo. Ela, né, eu quero fazer, de repente, uma comédia romântica e tal. E a Dani, o Brasil não deixa. O Brasil não deixa. Porque realmente, né? Vamos ver se isso aí muda já já, né? Vamos lá, né? E, enfim, indo à frente aqui, maravilhoso. E olha só que técnica, né? Que eu fico de boca aberta, assim, porque, né? Eu sou uma semi-leiga, né? Eu não sou leiga, mas assim, sou uma semi-leiga, né? Principalmente nessa parte tão técnica. Eu sou leiga total, né? Das frequências e de você saber trabalhar. Tem que saber muito trabalhar isso para você conseguir chegar a bons resultados como você chega, né? Então, assim, não é simplesmente, já sei fazer aqui, ó. A música é tranquilinha? Vou fazer uma música tranquilinha. Não, não é isso. Não se trata de fazer uma música tranquilinha, ou uma música tensa, ou uma música... Não, você tem que entender como essas frequências operam no cérebro da pessoa que está lá assistindo. Né? Olha, e você quer saber uma curiosidade? Logo depois disso eu emendei fazendo um longa-metragem, que era um longa-metragem também, de novo, bastante denso sobre suicídio adolescente, né? Nesse lugar em que os adolescentes se isolam, naquelas bolhas de condomínios riquíssimos em São Paulo, e drogas, e muito bem. E a diretora também, uma querida mulher, Caroline Fiorati, uma promessa, e a Carol é um talento, e ela falou, ela sabe muito o que ela disse, eu quero uma música de concerto, Flávia, você faz? Pandemia, Val, música de concerto. Opa, eu não sou uma compositora erudita. Vi que a minha professora lá me espantou do piano. Ó a bolinha, ó a bolinha. Eu falei, mas eu sou uma compositora de trilha sonora, eu tenho que fazer tudo. Eu faço sim, Carol. E aí comecei a ouvir tudo, Wagner, todos os russos, o que eu vou fazer? Ela queria uma missa, na verdade, era um hacking. Como é que eu faço essa parada, né? E aí sonhei, aí a inspiração, mistura tudo. Meio da noite, pá! Levo, já sei. Compus, aprovou, tá ótimo. Vamos gravar onde? No Brasil, queria muito gravar, sei lá, com a Orquestra de São Paulo, com a Orquestra da Bahia. Não dava, estávamos em pandemia pesada. Gravei no começo de 2021. Fomos gravar em São Petersburgo, porque lá eles têm uma orquestrinha que grava para uma galera aí do audiovisual e já tá todo no esquema. Eles têm uma igrejinha, já toda microfonada. É lindo o som que fica, viu, Val? Lindo. Então, fiz as partituras, mandei para a Rússia. Quando eu mandei para a Rússia, eu tinha que gravar um hacking. Eu tinha que gravar cordas e coro. E o maestro, a gente se comunicando virtualmente, ele falou, olha só, Flávia, tá muito bonito, viu? Mas é o seguinte, eu não vou te dizer que a tua pré-produção do coro que não tá desafinada, não, mas não, tá em 440? E eu dizia, claro, maestro, pré-produção, instrumento virtual, óbvio que tá, não tem como tá desafinada, é instrumento, né? É ciência aí, negócio de computador. Mas não tá. Eu falei, cara, o cara tá doido. Aí ele dizia pra mim, não, mas o meu coro russo ele faz no diapasão que eu quiser, não se preocupa. Só que eu tô achando que não tá. Eu falei, peraí, abri, Val. Eu tinha esquecido de, no sampler do coro, tirar uma das frequências curativas, que era o 432. Conclusão. Todas as cordas já estavam gravadas em 440 e eu tinha um coro a ser gravado em 432. E eu falei, aí ele disse, quer saber? Vamos deixar ele me dizendo. Olha. Porque o filme não é sobre uma tragédia? Bom, tá incomodando pra caramba, tá num lugar incômodo dessa música e tá fantástico. Eu falei, então, bora. A gente não deixou em 432, a gente deixou em 436, porque aí fica mais sutil. Mas para você ver que você, inclusive, pode se utilizar disso dramaturgicamente, você tá entendendo? Com certeza. Naquela narrativa funcionou esse incômodo, esse desconforto sonoro, né? Então, e eu não acredito no acaso, né? Não, gente, eu acho que tudo tem um motivo, tudo tem um sentido, um porquê daquilo. O nosso encontro mesmo aqui, né? A gente não está aqui por acaso, a gente não agendou esse dia por acaso. Sim. E é desse dia que a gente vai falar agora, né? Pegando já o gancho da composição e dos acasos que não são acasos, que eu acho que estão ali, né? Tá tudo meio organizado e arranjado, né? Para acontecer, a gente é que não sabe. Enfim, é isso. A frequência ficou, né? Que não era para ficar, etc. Tem um porquê e acabou sendo absorvido. Que talvez, se você tivesse
né, deixado no 440, enfim, e tivesse ido, não teria o mesmo efeito que teve, né, com essa, né, com esse acaso, né, Sim. de estar, ficou lá a frequência e justamente uma frequência de energia curativa, né? Olha que doido, porque Sim. falando, né, Sim. de doenças e doenças mentais, e, enfim, Uhum. né, tem tudo a ver, inclusive, Sim. né? Sim. Mas, enfim, e aí falando agora, né, Vamos. sério, porque a gente vai entrar em algo assim que, por um lado, a gente tem uma grande satisfação em anunciar que estreou. Então, a estreia é sempre uma felicidade, né? Enfim, um ápice de um trabalho, né, que vem sendo feito há muito tempo, etc. Então, sempre que tem essa estreia, as pessoas celebram. Só que o trabalho muito que eu tô louca para assistir já, né? Desligando aqui, já vou correr, já quero ver, né? Né? O início de tudo, que é o seguinte: é um trabalho sobre a violência contra a mulher, ou abuso, né, contra a mulher, o feminicídio, enfim, tudo isso que a gente tem que falar incansavelmente, não só nós mulheres, por favor, né, eu acho que cada vez mais os homens têm que abraçar nessa causa e chegar junto, né? Senão fica parecendo mimimi de mulherzinha, só que não. O feminicídio, apesar da gente falar muito sobre, ele parece que só aumenta, gente. Então, assim, ainda mais em governos como a gente está tendo agora, um governo que incita a violência, incita mesmo o armamento, etc. Então, parece que ficou, a violência ela ficou institucionalizada. Ah, tá bom, ser violento. E a mulher, né, ela pela própria dificuldade da força física, por exemplo, né? Não que tenha que reagir, porque eu acho que não é reagindo que a gente resolve, não é matando que a gente, né? Em casos extremos até é, mas a gente acaba sofrendo muito mais, né? Essa violência, muitas vezes dentro de casa, as mulheres têm medo, né, de falar sobre isso, inclusive apanhar mais depois, porque depois se o marido, o companheiro, o pai, ou enfim, um homem que está ali, né, abusando e tal, fica sabendo, a violência ela pode se tornar maior. E detalhe, a violência às vezes começa com um tapa, começa com um xingamento, não sei o quê, e a tendência ela evoluir como uma bola de neve, né? Então a gente tem que falar muito sobre isso, incansavelmente, né? Porque está aumentando, né? E outro dia com um cara e tal, né, querendo me contestar. Eu falando isso, está aumentando, não. Eu falei, como não, gente? É só olhar números ali, né? Continua aumentando. Na pandemia, então, foi um absurdo, porque as mulheres, então, que não tinham como sair de casa, não tinha nem como se comunicar, né? Enfim, para concluir esse preâmbulo enorme, mas assim, porque eu fico completamente revoltada, o cara não está aumentando. Por exemplo, nas delegacias as mulheres não têm mais ido reclamar. Eu falei, gente, morta não tem como ir na delegacia reclamar. Entendeu? Tipo, depois morreu, aí vai lá na delegacia e dizer, olha, o cara me matou. Não existe como. Né? Aí o cara, Falando do feminicídio, principalmente. Enfim, vamos, né, entrar e abordar o trabalho na série, né? Além desse tema que é delicadíssimo, pesado, mas necessário que a gente fale sobre isso. Parem de nos matar. Simples assim. Sim, né? aliás, a letra da... Bom, vamos lá. A série chama-se Não Foi Minha Culpa. Está, desde já estreou, está no Star Plus, é o streaming do Star Plus, né? São 10 episódios. É uma ficção baseada, obviamente, em fatos muito reais. Uma produção da Disney que aconteceu também no México e na Colômbia, com casos relacionados à cultura daqueles lugares, e a gente traz para o Brasil. Então, a canção de abertura dessa série, eu estou começando pela canção porque ela traz isso que você diz na letra, né? Eu fiz essa letra, que é uma versão, tá, de uma canção mexicana, que foi o tema dessa série, nessas duas praças, da Vivir Quintana. Vivir é uma autora fenomenal mexicana, que fez uma música de protesto importante na Latinoamérica chamada Canción Sin Miedo, né? Uma canção que virou realmente uma bandeira dessas mulheres da resistência feminista, tá? E a gente traz essa canção para o Brasil,
E aí eu faço esse arranjo de samba, virou um samba sinfônico de protesto, um samba de protesto. Gente. E a letra diz isso, a letra diz, se mexem com uma, respondemos todas. E no final diz, eu sou a mulher sagrada que habita e não tome nunca mais a minha vida. Né? E quem a gente chama para cantar? Alcione e Duda Beat. Né? Então é muito bonito ver essa passagem de geração, né? De uma geração para uma outra geração, no lugar da ancestralidade, no lugar dessa modernidade, dessa juventude que precisa receber essa carga de história, de memória. Você está entendendo? Então, foi um acerto muito grande ter chamado essas duas vozes. Elas estão, assim, arrasando. É um negócio, assim, incrível a forma que elas conduziram essa canção. Né? A gente, na própria canção, tem a Sivuca, que é uma percussionista genial tocando. A Natália Carreira, né, que você conhece tão bem, foi coprodutora comigo. A Larissa Conforto foi coprodutora comigo. A Laila Aurora. Meninas! É uma equipe, quem mixou isso foi a Rafa Prestes. Equipe de mulheres na música pesada. Tô falando da canção. Então, a série já abre assim. Agora, além disso, o que essa série faz? Não, só um parêntese, né? O nome da compositora Vivi, que significa viver em espanhol. Obrigada, Vivi. Né? Olha só, nem tinha feito essa relação, mas é uma potência. Essa mulher é incrível. Procurem saber sobre Vivi. A gente sabe muito pouco sobre os nossos irmãos latinos, irmãs latinas. Temos que saber, são geniais. Bom, e a série se passa, Val, isso é genial do roteiro, que é da Juliana Rosenthal, ela se passa num grande bloco de carnaval que atravessa a cidade de São Paulo, né? E durante esse festejo, essa celebração, você consegue um grande plano de sequência, inclusive. Eles vão destrinchando isso por episódio. E a cada episódio, essa câmera chega numa personagem que vai ser vítima do feminicídio. Então, é o paradoxo também entre alegria e nos espaços íntimos, tudo rolando, né? E a letra também da canção lá de abertura traz isso. São monstros que dormem ao lado da cama. Então, a gente está falando desses espaços íntimos que são muito difíceis de se mexer, né? Então, esse bloco de carnaval passa. A gente gravou também essa música, Eu Vou Festejar, com a Elisa Lucinda e a Dandara Mariana cantando. Isso está em todos os episódios. E é um arranjo de 7 minutos, né? Porque a gente precisava desse tamanho para a própria filmagem. E foi muito bonito, porque aí brincando com o que é canção e o que é trilha, já que eu entrei no roteiro, eu falei, quer saber? São 7 minutos, mas no meio a gente vai fazer uma música incidental, uma licença poética, e a gente vai chamar os orixás, a gente vai chamar o atabaque. A Elisa começou a, epa, rei! Deixa comigo! E o chora, que era chora, não vou ligar, chegou a hora, né? Eu vou festejar. Nesse momento, esse chora vai para um chora, não vou ligar. Ele desdobra, ele vai para vozes circulares que chamam por socorro. É muito bonito, Val, ficou muito forte, né? E essa é uma canção que a gente produziu também. Eu tô falando de canções. Fora isso, a série inteira tem uma trilha original, né? Gravada por mulheres, produzida, mixada. A Dani também trabalhou nesse projeto. Olha só, a minha equipe tem mais de 50 pessoas, majoritariamente mulheres, que a gente contratou durante a pandemia, sabe? Por isso que assim, é uma alegria muito grande, 2 anos quase depois, 2 anos depois ver isso na rua, porque demandou muita energia, muito cuidado. Foi o trabalho que me tirou do isolamento. Eu lembro que eu chegava em São Paulo para gravar e com muito medo. E aí eles diziam, calma, a gente tem os testes, vamos fazer o teste. Você pode sentar aqui de máscara, que você está cuidada. Então, também me levou para um lugar de saúde mental, né? De poder trabalhar essa minha volta, né? Baixar aquela... pânico, né? E tá produzindo um conteúdo, Val, que é isso. Essa série é um chamamento. E aí eu tô falando de elenco. Já falei de Elisa e Dandara, Mariana. Tem Fernanda Nobre, tem a Bianca Comparato, tem Elisa Lucinda, Malu Mader. É muito potente, sabe? A gente tem aí agora, né, no mundo, uma série que a gente espera que tenha muito alcance, porque assim, não tem classe social, não tem nenhum outro recorte. É o lugar em que as mulheres se encontram. E é preciso ter clareza sobre esse tema, porque é isso. Até que ponto você está chamando de instável o comportamento do seu companheiro e até que ponto é violência.
violência. E tem que Gente, denunciar. é um risco, é uma arma Isso. E você engatilhada tem que com ter bala na sua clareza. direção, né? Você tem que ter saída, você tem que ter pedido de socorro, você tem que ter coletivo, você tem que ter rede, né? Então essa série, ela traz um lugar que é um lugar da resistência. Ela não quer te mostrar violência, ela mostra num lugar assim, tá acontecendo, mas Sim. aonde a gente luta contra isso, né? Não, então, desculpa, termina. fala. Não, é porque assim, ainda por cima, pegando pelo título, né, pelo nome da série, porque em geral as mulheres que sofrem, né, a violência ainda se sentem culpadas ou são Sim. culpadas porque tem sim além de tudo, né, um assédio moral ali que vai em cima da mulher, porque ela é responsável. E na verdade tem uma tendência muito grande das pessoas culparem a pessoa que está sofrendo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, falei, no fundo, né, quem está sofrendo é quem sofre, né? Sofre a culpa e tal. Né? Foi uma brincadeira, a gente riu, mas falando nisso mesmo, não é quem está sofrendo é quem sofre, óbvio, mas é quem sofre a culpa. Em geral, por exemplo, a pessoa na medicina, por exemplo, saindo um pouco desse assunto e indo para ver como essa é uma tendência, costuma se dizer, a fulana, a pessoa fez uma febre. Ela não fez, gente. Quem fez foi a infecção. Perfeito. Ela fez um câncer. Eu já tive, né? Tipo assim, eu não fiz câncer nenhum. Se eu pudesse escolher, entendeu? Ele nunca teria existido na minha vida. Não fui eu que fiz. Questões emocionais. Sei lá, fumei não sei quanto tempo. Nanana. Então, assim, não necessariamente a pessoa, ela não, né? É muito cruel, eu acho. Você responsabilizar alguém que já está, né, tendo um tipo de sofrimento. E no caso, aí sim, voltando, né, para o tema da série, no caso das mulheres que sofrem violência, né, doméstica, né, feminicídio, que são assassinadas e tal, elas ainda carregam, né, e por isso muitas vezes não tem denúncia quando está sofrendo ali, né, todo dia aquela pressão, você não pode isso, essa saia não, isso aqui, que absurdo, cadê minha comida? Bate na mesa, assusta a mulher, cara, aquela situação, aquele clima, sabe, que enfim, muita gente passa por isso diariamente, né? Esse medo constante de estar ali, não fala por quê? Porque o medo é uma bola de neve, ele só aumenta, assim como a violência também. E aí, a primeira vez, rola um tapa, não sei o quê, daqui a pouco a pessoa não falou nada, e aí vai rolando uma permissividade, digamos, por conta do medo, que só aumenta a manifestação violenta, podendo chegar como chega. Muitas vezes, né? E muitas vezes as vias piores, que é a morte, né? Enfim. Não, e eu vou te dizer, um dos episódios, inclusive, como curiosidade, assim, é a própria Dandara Mariana, ela faz essa cantora de samba, né, a Raíssa. E ela, nesse episódio, ela é cortejada por um produtor musical de Berlim e ele leva ela para a Alemanha e lá as coisas vão acontecer, né? E a gente precisava, com a música, constranger a personagem. Ou seja, ele tira ela da realidade do samba, ele leva ela para Berlim e ali o assédio começa por um constrangimento, inclusive, do talento dela, né? Então, como é que a música, nesse episódio, tinha que fazer esse papel duro, né? E a gente escolheu Noel Rosa, são 3 músicas de Noel, que eu desconstruo completamente. Então, é um Noel Rosa revisitado. É o único momento que eu chamei os homens para participarem, porque eu formei o que a gente chamou de a Banda de Berlim. Essa banda de Berlim, aliás, genial, com o Bruno Bruni, o Nino no contrabaixo, genial. Mas eles tocam esse Noel. Por exemplo, eu coloquei uma coisa meio minimalista. Então, eu não sei se você conhece um grupo de Nova York chamado The Bad Plus, que eles são é uma música completamente desconstruída, com compassos. Eu me inspirei muito neles. Então, a Raíssa, ela tá cantando e daqui a pouco era um 4x4, mas já foi para um 7 e ela perdeu o ritmo, o cara vai em cima dela. Você não sabe, bababá. Então, até na música, eu tinha que dar esses gatilhos, né? Para ele pegar ela. Então, foi duro, mas assim, ela arrasou. Eu nunca vi. A Dandara Mariana tá um estrondo. Nossa, ela cantou tudo. Mesmo as mais cabeludas. Mas a música tinha que dar esse tom, porque é isso. O cara começa a te desconstruir ali, ele começa a te desmerecer lá, você está insegura numa terra estrangeira, no caso dela, e vai deixando, até que, né, a coisa cresce. Então,
de novo, é uma série muito importante de ser vista, de ser escutada. É uma série que traz clareza, sobretudo, Sim. né? Então, é um serviço. É também arte como serviço, como missão, como propósito. A gente está nessa linha. Exatamente. E você fala, né, muito sobre isso, sobre, né, a arte como um posicionamento, né, Sim. como enfim, um canal, né, de você promover também uma liberdade, né? E aí vem, né, espero, né, que a série também, que as mulheres que assistem ou que vão assistir a essa série, que possam se libertar, né, Isso. através disso, assim, que possam de repente se identificar tanto e saber que não estão sozinhos, porque isso a gente fala, mas isso aí todo mundo fala. Gente, tem que falar. É. Todo mundo tem que falar que as mulheres não estão. Muitas vezes as mulheres estão reféns de uma situação, né? Por medo, por dependência emocional, por dependência financeira, muitas vezes, nem é emocional, mas tem que ficar ali porque não sabe o que vai fazer da vida, não sabe como é que vai trabalhar, como é que vai ganhar seu dinheiro, né? Enfim. Então, espero também, né, que as mulheres possam se identificar e conquistar também, né, essa liberdade através desse trabalho tão bonito, que eu já estou louca para assistir, eu vou dizer de novo aqui. Convido a todos para assistirem, vai ser muito importante. Então, fica o convite. Agora é o seguinte, eu vou pedir para você, já assim, ó, nos minutos finais aqui do nosso papo, eu, por mim, ficaria horas conversando. Aliás, eu quero ficar horas conversando com você. Eu também. O encontro, porque papo a gente sabe que não falta, não. né? Eu adoro conversar com você. E agora, me diz aí para o pessoal, como é que encontra, como eu falei mais cedo ali, né? Para conhecer melhor o teu trabalho, para se aprofundar, né, nessa arte maravilhosa que você faz, das tuas diretrizes e as tuas direções, direciones. Claro. Vamos embora, olha, bom, eu tenho um site, Flávia Tigel, eu tenho as redes sociais no próprio Instagram, né? Atualmente tem aquele lugarzinho que você clica e vem todo o serviço, portfólios, dá para ver todas as séries que eu já fiz a trilha, mas já posso reforçar aqui, tem Por um Respiro que está na Globoplay, Torre das Donzelas também, acho que já está na Globoplay, Rotas do Ódio está na Globoplay, Os Ausentes, que é da HBO, uma série policial sobre desaparecidos, pessoas desaparecidas. Esse longa-metragem está para estrear, espero que em breve. Agora o feminicídio, né? O Não Foi Minha Culpa no Star Plus, quer dizer, mas todos os caminhos estão ali nesses links que existem nas redes, né? E agora também vai estrear em setembro uma série que eu estou acabando de fazer, que chama-se Jesse Colombo. É a história de um casal que tenta sequestrar um avião, na época da ditadura também. Outro tema tranquilo, vai trocar sobre prisioneiros políticos. E a Jesse estava grávida, uma história real, é um doc, e uma série doc, e ela tem a filha na prisão, é o caso de prisioneiros brasileiros mais longevos na prisão, na época da ditadura. Linda série, são 4 episódios, uma playlist fantástica, porque a gente fez uma pesquisa de fonogramas de época, mas que não... A Suzana Lira, também diretora, ela diz assim, eu não quero pregar para convertido, aquelas músicas que todo mundo escuta, eu quero um lado B. Então, a trilha está sensacional, tanto da parte dos fonogramas, também tem original, então aguardem que chegará por aí. Eu já estou aqui ansiosa, esperando. Poxa, enfim, vou te agradecer, mas antes da gente finalizar, eu quero ler assim para fechar, né, com chave de ouro, com as tuas palavras, na verdade, né? Como diz Flavinha aqui, né, Flávia Tigel, aqui nesse ambiente de sonhos e histórias, né, melodias que viram personagens, silêncios que viram música, que busco construir e fazer a minha parte com o P entre parênteses, a minha arte. Querida, maravilhosa, eu sou sua fã, estou morrendo de saudade, quero te agradecer muito de estar aqui. Conte comigo para a divulgação dessa série maravilhosa, que eu já estou louca para assistir, terceira vez que eu falo isso hoje, né? E sucesso sempre nas tuas andanças, seja nas canções, nas trilhas, em toda essa poesia que você faz com notas e com palavras, né? Você é poesia. Quem entra no site, né, da Flávia para conhecê-la um pouco melhor, ver que ela é pura poesia, porque cada cantinho do site tem, né,
Enfim, tem uma palavra, tem uma forma de escrever muito poética, sabe? Então, a Oba! poesia pura, bem, você, nossa, poesia Obrigada. pura. Adorei bater esse papo com você, assim como sempre que a gente encontra e a gente conversa. Muito obrigada mais uma vez. Vamos reverberar essa série aí Vamos. muito, tá? Puxa, Conta comigo. muito, muito obrigada. Lindo você de novo. Tua condução é esplêndida. Você trazer esse finalzinho da parte, né? Sendo parte dentro, o arte da parte, porque eu vou só encerrar dizendo assim uma frase até do Newton Bonder, que é um cara que eu considero muito. Ele diz assim que o desafio da alma animal nossa é saber que a gente é parte do todo. Muito bem. O desafio da nossa alma mais profunda é saber que a gente é parte no todo. Então, é sobre a gente fazer nesse todo, junto, é coletivo o trabalho, né? Então, Exatamente. amei tudo. Obrigada por estar Por junto e isso por que a essa gente está janela aqui. para mim. Muito obrigada. Imagina, não tem que agradecer, eu que agradeço. É uma honra ter aqui você, né, comigo, conversando. Seja sempre muito bem-vinda, sempre que você quiser estar aqui, entrar na nave, dar umas arpadas Yeah! comigo, né, Eu por todos quero. os cantos, né, da gente, a gente se encontra, tá? E vamos ver se a gente Obrigada. marca essa presencial em breve, tá? Para matar a Bora, saudade bora. pessoalmente, tá bom? Muito obrigada, querida. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a essa live. Quem ainda vai assistir de forma gravada e disponível no YouTube, a gente avisa quando entrar. Eu aviso quando entrar. Obrigada, Flavinha. Tudo de bom, tá? Beijo para você. Beijo, beijo, gente. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.